Olá, meus irmãos, a paz de Jesus ao seu coração, muito bom dia a todos. Vamos juntos para o nosso 16º capítulo do nosso estudo bíblico. Estamos no livro dos Reis, Primeiros Reis, capítulo 16. E aqui é o último capítulo dessa quarta parte do livro de Primeiros Reis. Pega a tua Bíblia, a tua caneta e vamos juntos conhecer a palavra de Deus e deixar que Deus fale conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem. Clamamos o Espírito Santo para que nos ilumine, nos dê a graça de compreendermos a palavra de Deus e partimos para a nossa leitura. Concluindo o capítulo 15, versículo 33, vai dizer o seguinte: No terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, tornou-se rei sobre todo Israel em Terça e reinou 24 anos. Fez mal aos olhos de Yahvé e imitou a conduta de Jeroboão e o pecado ao qual ele tinha arrastado Israel. Então, veja, nós estamos aqui vendo que, tirando Davi, né, todos os reis desagradaram a Deus, com exceção de Asa, que foi da descendência de Davi, que reinou sobre Judá. Então, vamos repetir aqui, nos recordar. Depois de Davi, nós tivemos Salomão. Salomão fez muito mal aos olhos de Deus, né? Se prostituiu com outros deuses, e o reino se dividiu entre o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Judá ficou com a família de Davi ainda, era uma tribo apenas, e ficou com Jerusalém, e o descendente de Salomão assumiu, que foi Roboão. Roboão desagradou a Deus. Ele reinou um tempo, o seu filho também reinou, Abiam, né? Deixa eu confirmar aqui o nome, são tantos nomes. Abiam, isso. Mas também desagradou a Deus. E o filho de Abiam, Asa, foi que reinou mais tempo e agradou a Deus, foi fiel como Davi. Então nós tivemos no reino de Judá, temos Davi, Salomão, o reino de Judá, Roboão, Abiam e Asa. E no reino de Israel, nós tivemos Davi, Salomão, o reino de Israel, Jeroboão e o filho dele, né? Nós tivemos o filho de Jeroboão, que reinou pouco tempo, e logo entrou um outro, tivemos Aias, depois tivemos Baazã, e aí nós estamos vendo essa realidade. E todos eles, quer dizer, a maioria, fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. Versículo 1, capítulo 3, capítulo 16. A palavra de Yahvé foi dirigida a Geu, filho de Anani, contra Baasa, nesses termos: Eu te tirei do pó e te estabeleci chefe sobre o meu povo, Israel. Mas tu imitaste o comportamento de Jeroboão e levaste Israel, meu povo, a cometer pecados que me irritam. Veja só o que nós estamos vendo aqui. Um profeta chegou para o rei de Israel, que era Baasa, e disse: Olha, Deus falava a você, eu te tirei do pó, eu te constituí rei, mas você desagradou o coração do Senhor, você cometeu os mesmos pecados que Jeroboão, veja, e levastes Israel, meu povo, a cometer os pecados que me irritam. Mais uma vez eu toco nessa tecla que a palavra de Deus está nos mostrando. Para mim é muito claro isso, né? Os nossos líderes espirituais, mas também políticos, fazem toda a sociedade parecer. Atrai sobre a sociedade, comete pecados
e faz com que a sociedade peque e por isso atrai sobre si e sobre a sociedade maldição. Então, um líder que, por exemplo, defende o aborto, que institui o aborto, levando a sociedade a cometer o pecado, né? Atrai sobre si e sobre a sociedade a qual ele governa a maldição. Está aqui escrito. Então veja como é importante hoje, dentro de uma democracia, nós escolhemos representantes, líderes que, à medida do possível, gerem bênção sobre nós ao fazer as escolhas certas. A não colocarem os Baals no lugar de Deus, a não lutarem contra os valores cristãos. Né? Por quê? Porque se forem infiéis a Deus, né? Elevarem falsos deuses, cultuarem falsas religiões, né? Negarem o Senhor, tirarem Deus tornou o Estado laico e não tem Deus nas escolas, e é ideologia de gênero, e é aborto, e é droga, enfim, é prostituição. Nós vemos isso claramente. Né? Nós vemos isso claramente hoje, até nas manifestações que acontecem. Então, isso é muito importante, porque atrai sobre a sociedade o mal. Atrai sobre a sociedade o pecado, porque faz a sociedade pecar. Então, veja o que Deus disse. Mas tu imitaste o comportamento de Jeroboão e levastes Israel, o povo, né, o país, a cometer pecados que me irritam. Por isso varrerei Baasa e sua casa. Tratarei tua casa como a de Jeroboão, filho de Nabate. Todo membro da família de Baasa que morrer na cidade será devorado pelos cães. E ao que morrer no campo será comido pelas aves do céu. Vejam, uma maldição sobre a família de Jeroboão, sobre a família de Baasa. Aí, versículo 5. O resto da história de Baasa, seus atos e proezas, não está tudo escrito no livro dos anais dos reis de Israel? Baasa adormeceu com seus pais e foi sepultado em Tessa. Seu filho, Ela, reinou em seu lugar. Além disso, pelo ministério de Jeú, filho de Anani, o profeta e a palavra de Yahvé foi transmitida a Baasa e a sua casa. Não só por causa de todo o mal que fizera aos olhos de Yahvé, irritando-o com suas ações, tornando-se semelhante à casa de Jeroboão, mas também por ter exterminado esta. E aí vai contar outra história agora. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Ela, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel, em Tessa, e reinou por 2 anos. Seu servo, Zambri, chefe da metade de seus carros, conspirou contra ele, estando ele em Tessa, bebendo e embriagando-se em casa de Asa, mordomo do palácio de Tessa. Zambri entrou, feriu e matou no 27º ano de Asa, rei de Judá. Depois reinou no lugar dele. Logo que se tornou rei e sentou-se no trono, massacrou toda a família de Baasa, sem lhe deixar um só varão, e matou também seus parentes e seus amigos. Zambri exterminou toda a casa de Baasa, segundo a predição de que Yahvé fizera contra Baasa, por intermédio do profeta Jeú, por causa de todos os pecados que cometeram Baasa e Ela, seu filho, e fizeram Israel cometer, irritando Yahvé, Deus de Israel, com seus ídolos vãs. Entendeu? Baasa reinou, morreu, mas havia uma maldição sobre ele, porque ele negou a Deus, porque ele levou o povo a pecar. Então, isso é importantíssimo a gente compreender, né, meus irmãos? Depois, nós vemos que o filho dele, chamado Ela, reinou apenas 2 anos. Viveu na promiscuidade, no erro. E o que aconteceu? Deus permitiu que as coisas acontecessem. E então, nós tivemos o quê? Nós tivemos um homem, Zambri, que conspirou, matou Ela e reinou.
O resto da história de Ela e todos os seus atos não estão escritos no livro dos Anais dos Reis de Israel? Lembrando o seguinte, veja só, qual o motivo dessas maldições? Não ser fiel a Deus, não ser fiel ao Senhor, mas buscar outros deuses e contra a fé. Por causa dos seus pecados que cometeram, Baasa e Ela, o seu filho, e fizeram Israel cometer, irritando Deus. Lembra o que eu falei? O líder leva o povo a cometer os pecados. No 27º ano de Asa, rei de Judá, Zambre tornou-se rei de Tessa, reinando 7 dias. Na ocasião, o povo estava acampado diante de Gebeton, que pertence aos filisteus. Quando o acampamento recebeu essa notícia, Zambra fez uma conspiração e inclusive matou o rei. Todo Israel, na mesma hora no acampamento, proclamou o rei de Israel, Amihim, chefe do exército. Amihim e todo Israel com ele saíram de Gebeton e vieram sitiar Tersa. Quando Zambre viu que a cidade ia ser tomada, entrou na cidadela do palácio real, pôs fogo no palácio, estando lá dentro, e morreu. Veja que loucura. Zambre matou o rei. O povo ficou sabendo que Zambre tinha matado o rei. E aí, proclamou o rei de Israel, Amihim, o chefe do exército. Amihim pegou os soldados, foi até Tersa, onde estava Zambre, que reinou apenas 7 dias, cercou Tersa. Zambre entrou no palácio, tocou fogo e morreu. Que loucura! Olha essas histórias, né? Tudo por causa, agora veja que interessante, versículo 19. Tudo por causa do pecado que cometera, fazendo mal aos olhos de Deus, imitando a conduta de Jeroboão e o pecado que fizera, levando Israel a pecar. Eu volto a dizer isto. O resto da história de Zambre e a conspiração que ele tramou não está tudo escrito no livro dos Anais do rei de Israel? Então o povo de Israel se dividiu. Metade apoiou Tebni, filho de Ginete, querendo fazê-lo rei. A outra metade apoiou Amihim. Mas o partido de Amihim prevaleceu sobre Tebni, filho de Ginete. Tebni morreu e Amihim tornou-se rei. No 31º ano de Asa reinou muito tempo. Por quê? Lá no reino de Judá, porque foi fiel a Deus. O rei de Judá, Amihim, tornou-se rei de Israel por 12 anos. Reinou 6 anos em Tersa. Depois comprou de Semer o monte Samaria por 2 talentos de prata. Construiu sobre ele uma cidade e deu o nome de Samaria, por causa do monte de Semer, proprietário do monte. O nome de Semer, proprietário do monte. Amihim fez o mal aos olhos de Yahvé, superando nisso todos os seus antecessores. Ele fez muito mal do que Jeroboão, do que Baasa. Imitou em tudo a conduta de Jeroboão, filho de Nabate, e os pecados a que este levara Israel, irritando Yahvé, Deus de Israel, com todos os seus ídolos vãos. O resto da história de Amihim, seus atos e proezas, não está tudo escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel? Amihim adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe reinou em seu lugar. Acabe, um rei maldoso, nós vamos ver agora. Como Amihim, como os outros, né? Acabe, filho de Amihim, tornou-se rei no 38º ano de Asa, rei de Judá, e reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Acabe, filho de Amihim, fez o mal aos olhos de Yahvé, mais do que todos os seus antecessores. Acabe foi pior do que Amihim, que foi pior do que Jeroboão. Como se não lhe bastasse imitar os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, desposou ainda Jezabel, filha de Etabal, rei dos Sidônios, e passou a servir Baal e adorá-lo. Erigiu-lhe um altar no templo de Baal, que construiu em Samaria. Acabe erigiu também um poste sagrado e cometeu ainda outros pecados, irritando Yahvé, Deus de Israel, mais que todos os reis que o precederam. No seu tempo, Hiel de Betel reconstruiu Jericó pelo preço de primogênito. Abirão lançou-lhe os fundamentos e pelo preço de seu último filho, Segud, assentou-se-lhe as portas, conforme a predição que Yahvé fizera por intermédio de Josué, filho de Nun.